A primeira linha ferroviária do Rio Grande do Sul começou a ser pensada em meados do século XIX. O objetivo era melhorar a ligação entre as cidades gaúchas para a locomoção de pessoas e qualificar o escoamento de produtos. Em 1871, o primeiro trecho que ligava a capital provincial às cidades da região metropolitana começou a ser construída. A obra fez alterações na paisagem de todas as cidades da região, já que os trilhos do trem dividem os municípios ao meio. É o que você confere agora na reportagem preparada pela TV Unicinos de São Leopoldo para a Rede Prosa, a rede de TVs universitárias filiadas ao Comung. Rede Prosa. A região era uma grande produtora de gêneros alimentícios que abastecia a capital. E havia uma grande dificuldade de escoar essa produção. Então, pensou-se na construção da ferrovia, né, ligando Porto Alegre a São Leopoldo. Em 1871, depois de discussões sobre a criação de um caminho de ferro entre a capital provincial e o Vale dos Sinos, a cidade de São Leopoldo foi a primeira a receber as obras da ferrovia. Essa chegada ajudou a configurar uma nova paisagem na região. Então, aqui havia um grande desenvolvimento econômico, havia uma grande necessidade de ter um meio de transporte mais rápido para o escoamento da produção. Este aqui foi o ponto final da primeira linha ferroviária do Rio Grande do Sul. Os trens que passavam por aqui faziam a ligação de passageiros e cargas entre Porto Alegre e os municípios de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul e São Leopoldo. Toda essa linha ferroviária levou cerca de 3 anos para ser construída e o objetivo dela foi facilitar com um transporte mais moderno a ligação da capital provincial com os municípios da região metropolitana. No prédio da estação, atualmente, funciona o Museu do Trem. No local, toda a história da época é mantida, desde os traços da arquitetura da construção até mesmo os objetos de passageiros. Agora, em abril, se completa 142 anos de estação férrea, então nós temos que manter a história, né? Mantermos o original. Né? Nós não podemos alterar nada, porque se nós alterarmos qualquer parte, digamos, na fachada do prédio da estação, nós vamos estar... Isso é uma coisa muito séria. As cidades da região metropolitana de Porto Alegre sofreram diversas alterações na paisagem geográfica com a construção da linha férrea. Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul são divididas ao meio pelos trilhos do trem desde o século XIX. A justificativa para a escolha do caminho, na época, era de que ele seria o mais curto entre os municípios. A ideia era suplantar a navegação no Rio dos Sinos, né? Que era a forma que ligava São Leopoldo a Porto Alegre, trazendo pessoas, gêneros alimentícios, demais gêneros. Né? Dentro da área de Canoas, se você verificar, claro que com uma distância longa, né? Mas o trilho do trem ele acompanha, né, o Rio dos Sinos. Né? A paisagem de Canoas é considerada a mais afetada pela divisão, mas, ao mesmo tempo, a cidade foi beneficiada com a chegada do trem. Foi após a primeira viagem que o povoado do distrito de Gravataí começou a se formar. Para se ter uma ideia do tamanho da região, na época, em 1885, eram apenas 8 horários de trens que ligavam Porto Alegre ao município. No caso, após a emancipação da cidade, nós ainda vamos ter uma paisagem da cidade literalmente cortada ao meio pela linha do trem. Esta mesma paisagem do trem cortando a cidade, trazendo pessoas, fazendo esse link facilitador para que as pessoas viessem para a cidade se estabelecer. Por muito tempo também, pouco mais posteriormente, aí, Canoas foi conhecido também como dormitório, não é? As pessoas praticamente ficavam aqui, iam trabalhar
em outros locais. Para alterar a arquitetura da cidade, a Prefeitura de Canoas lançou o projeto de rebaixamento do trem. Com 2 quilômetros de extensão, ele deve voltar a unir as duas regiões do centro, que foram separadas ainda na época das fazendas. Isso já poderia ter sido feito quando construíram o trem. Nós passamos numa elevação aqui no centro de Canoas. O trem naquela época já podia ter sido feito subterrâneo, não foi feito. Isso dividiu a cidade. Então essa união da cidade, a gente poder do centro da cidade voltar a ver a praça, voltar a ver a igreja, né, que estava lá construída, a estação férrea, que era o núcleo central da cidade, isso voltar a fazer parte da cidade é fundamental para os canoenses, para eles terem, né, esse orgulho de ter a sua cidade, de ter seu centro, que hoje foi dividido. Atualmente, a linha férrea conta com 17 estações entre São Leopoldo e Porto Alegre. Na época, eram apenas um ponto de parada em cada cidade e a frequência dos trens era bem menor se compararmos com a disponível hoje.